Pai do Senhor a todos os irmãos, eu quero aqui nessa noite deixar para os irmãos uma palavra bem rápida, uma palavra simples, no livro de 2 Reis, capítulo 3, capítulo 4, no seu versículo 8, que vai falar sobre a sunamita e seu filho. A palavra vai dizer assim, ó. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos depois um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retire. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando a ela, se pôs diante dela, porque lhe dissera: Dize-lhe: Eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, que se há de fazer algo por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe dos exércitos? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: Que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: Ora, ela não tem filhos, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: Chama, e chamando a ela, se pôs à porta. E ela disse a esse tempo, e ele disse a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Irmãos, aqui nós estamos falando de uma história, né, que Eliseu é aquele profeta a qual viu Elias sendo levado aos céus, né, por um carro de fogo. E quando foi levado, um pouco antes de ser levado, na verdade, ele vai pedir que ele quer porção dobrada do que Elias já tinha. Então, ele saiu a pregar, né, fazer a obra de Deus. E certa feita ele vai passar por uma cidade chamada Sunem. E ali tinha uma mulher que era rica, que tinha todos os bens, carro, casa, cavalo, tinha tudo. Mas ela não tinha filhos. Ela não tinha filhos, né? Que é o bem maior de um pai com uma mãe, é um filho, né? Então, essa mulher, toda vez que Eliseu passava por ali, ela preparava uma mesa, eu creio, né? Com uma cadeira e deixava ali os alimentos, o pão, o leite, o café. E ele passava e comia, e isso se repetiu por várias vezes. Mas, irmãos, uma coisa que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Olha o que ela vai dizer. Tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Irmãos, naquela época não tinha terno, não tinha gravata, não tinha sapato bonito. Como que essa mulher sabia que esse homem era um santo homem de Deus? Pelas suas atitudes, pelo seu palavreado. Porque hoje tem muita gente que pela sua aparência é chamado de pastor. Pela roupa que usa no seu dia a dia é chamado de pastor. Mas na verdade as suas obras não coincidem com o pastorado. Então aquela mulher vendo aquele homem, ela vai chamar o seu marido e vai falar com o seu marido, ó, façamos-lhe um pequeno quarto. Faz ali um quartinho, vamos fazer um quarto para ele, né? Colocar lá dentro uma cama, uma mesa
e uma cadeira e um candeeiro. Cada objeto desse vai ter um significado. Mas eu não quero entrar nesses detalhes porque isso é para teólogo mais, né? Mas de uma coisa eu sei, da cama. A cama significa local de descanso. A cama significa local de descanso. Então o que que ela estava falando? Ele vem muito cansado, ele tem pregado a palavra, então vamos pôr uma cama aqui para ele descansar quando ele passar por aqui. E o que que vai acontecer? Então vai passar Eliseu e Geazi. Tá passando os dois, né? Se alimentou, agora se retira para o quarto os dois. Quando ele se retira para o quarto, ele manda Geazi chamar a mulher. E a mulher vai atendê-lo. Quando a mulher vai atendê-lo, ele vai perguntar para ela: o que eu posso fazer por você? Qual é o recado que eu posso levar para o rei? O que eu posso te dar para pagar essa bondade que você faz por nós? E, e a mulher não. Ela, como que eu posso dizer? Ela não tem ganância. Ela poderia ter o desejo de ter alguma coisa ali, mas ela não tem ganância. Ela não é como os cristãos de hoje, que se faz um risco, já quer um desenho. Se coloca um copo d'água, já quer uma garrafa de Coca-Cola. Vocês vão entender. Vai ter alguém que vai ouvir esse vídeo e ver, vai entender. Vai entender. Se coloca um prego, já pensa que Deus vai ter que dar uma casa. E não é assim. Deus ele não dá conforme o que você dá na casa do Senhor. Ele dá conforme a sua necessidade. Conforme o que você precisa. Ele entende, ele sabe o que você precisa. Ele sabe do que eu preciso. Ele sabe até onde ele pode me abençoar. E ele sabe até onde ele pode abençoar você. Então aquela mulher se retira. Mas o profeta que anda acompanhado, ele não está sozinho. O profeta que anda acompanhado, ele não está sozinho. Ó, irmão, entenda isso, hein? Profeta que anda acompanhado não está sozinho. Ele tem Cristo e ele tem alguém aqui na terra para auxiliar ele. Paulo e Silas, Cedraque, Mesaque, Abednego. Tá entendendo? E Geazi vai ter uma ideia. Porque crente não tem ideia, crente tem revelação. Até aqui Geazi é crente. Ele tem revelação. Qual que é a revelação? Qual que é o pensamento dele? Revela que ela não tem filho. E o que, que o profeta vai fazer? Você tá vendo o profeta aqui? Você tá vendo o profeta aqui falar assim: Deus, dá um filho para ela? Deus, dá um filho para ela? Não. O que, que o profeta diz? Ó, ó aqui, ó, no 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chama. E chamando a ela, ele se pôs à porta. E ele disse: ah, ó, a mulher vai chegar. Em momento nenhum eu tô vendo ele falar: Deus, dá um filho para ela. Presta atenção, ó. E ele disse: a esse tempo determinado segurará, segundo o tempo da vida, abraçará um filho. E disse ela vai dizer para Eliseu: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas para a sua serva. Então, Eliseu, ele viu aqui, ó, ele teve a coragem que os profetas de hoje não estão tendo.
que é profetizar na vida do crente, profetizar bênção, não profetizar provisão. Dinheiro, casa, carro, roupa, perfume, batom é provisão. Vida é milagre. Cura é milagre. Salvação é salvação. Hoje nós vemos muito o pessoal, os profetas. Deus está entrando naquele papel. Deus, amém. Eu creio. Eu creio também. Mas, irmãos, não está em tempo da gente ver papel. Está em tempo da gente ver salvação. Está em tempo da gente ver salvação. E quando ele diz para ela, a Bíblia não diz, mas ela vai dizer, não minta para a sua serva. Mas eu creio que até um riso ela deu. Ah, tá de brincadeira, meu marido já tem quantos anos? E eu até hoje não tenho filho. Por que eu ia ter daqui para lá? Sabe por quê? Porque agora você encontrou um verdadeiro profeta de Deus na sua vida. Um profeta que serve a Deus de verdade, que lá atrás, quando viu Elias ser levado, pediu porção dobrada. E agora ele está usando aquela porção dobrada que ele pediu a Deus. Ele está profetizando uma vida na vida daquela mulher. E passado certo tempo, que é o tempo da vida ali, né? 9 meses. Essa mulher vai ter o filho. E eu creio que foi a maior alegria da vida dela. Ela ter o filho. Nasceu o filho. Ela está feliz com o marido. E eu creio que Eliseu continuou passando por ali, né? Mas, como todo milagre que Deus faz, ele tem um propósito. Ele não é um milagre só para abençoar o seu ego, abençoa só você. É um milagre para impactar as pessoas ao seu redor. Olha o que vai acontecer. E crescendo o filho, sucedeu 18, irmãos, perdão. Número 4, capítulo 4, versículo 18, perdão, irmãos. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os sagadores. O pai estava trabalhando. Ele disse ao seu pai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço, o pai vai dar uma ordem para o seu serviçal, leva-o à sua mãe. O milagre é de quem? Para quem que Eliseu profetizou o milagre? Responde para mim. Não foi para você que Eliseu profetizou o milagre? Não foi para você que Eliseu disse que o profeta disse que Jesus ia curar seu filho? Ia tirar seu filho da droga? Então por que você está tentando terceirizar agora? Não, o milagre é seu, continua orando. Continua orando. Que eu tenho certeza que o milagre vai voltar, vai chegar na sua mão. Então, vai levar para a mãe. Levou para a mãe. Ó. E esteve sobre o joelho até ao meio-dia e morreu. A mãe estava com o menino no colo até o meio-dia e o menino morre. E o interessante, irmãos, que para uma mãe perder um filho é totalmente fora do normal, fora do comum. Eu prego isso sempre. A lei da vida é um filho enterrar uma mãe com pelo menos 990 anos. Porque um filho não quer perder uma mãe. Se eu estiver mentindo, vocês podem me corrigir. Que filho que quer perder a mãe? E o filho não quer perder a mãe. Mas o que acontece?
o menino morreu. A Bíblia não fala a sua idade, talvez 4, 5 anos. A Bíblia não fala. Mas aí o que a mãe vai fazer? Presta bem atenção no que temos feito muito. Temos feito muito. Temos feito muito. Ó, e subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. O que eu falei lá atrás? Cama é lugar de descanso, repouso. Quando é casal, local de intimidade do casal. Mas, aqui nesse caso, descanso, repouso. O que ela fez? Ela pegou o seu filho de 5, 10 anos, 4, levou lá na cama, colocou lá. Parece que eu vejo, irmãos, essa mãe pegando essa criança e colocando em cima da cama. Quando ela coloca em cima da cama, ela tá respondendo com uma pergunta. Nunca respondo uma pergunta com uma pergunta, mas ela está respondendo com uma pergunta. O que ela está falando? Ela está falando assim, eu vou pôr aqui a minha mente. Essa é minha mente. A Bíblia não diz. Eu vou pôr aqui, vou atrás do profeta, porque eu não pedi o filho. Ele, por intermédio de Deus, me concedeu essa bênção. Só que agora a minha bênção está morta. Então eu vou pôr aqui onde ele descansa, porque se lá ele não resolveu o meu problema, o Deus dele vai resolver. Porque a cama, a casa, quando fala, ela subiu, então quer dizer que tinha uma escada. Se tinha uma escada, o quarto feito para o profeta estava em cima. E exatamente assim que temos que tratar as coisas difíceis da vida. Não é embaixo, é em cima. Você vai entender, é em cima. As coisas de Deus têm que ser tratadas em cima, tem que ser colocado em cima. Casa, carro, beleza, embaixo. Salvação, milagre, em cima. Tá entendendo? Então ela pega o menino e põe na cama. Agora ela vai atrás do profeta. E quando ela sai atrás do profeta, no 28 ela vai dizer assim, ó. Aqui, ó. Primeiro no 26. Agora corre-lhe ao encontro e diz-lhe: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse: vai bem. Por que ela disse vai bem? Porque lá ela depositou no local de descanso do profeta. E aonde é o local de descanso do profeta? Aonde é o local de descanso do profeta? Não é Jesus? Não é Jesus? Por algumas vezes a Bíblia vai dizer descansa. Descansa. Porque o cenário não era para descansar. O cenário era ruim. Na casa tinha um filho morto. E ela estava desesperada. Mas ela confiava. Porque essa mulher aqui era uma mulher crente.
Não era uma mulher que qualquer problema, ao invés de entregar para Jesus, falar com o profeta, sai falando para todo mundo. Serve para o homem também. No primeiro problema, ele quer sair da igreja. Em vez de ele chegar no profeta e falar o que está acontecendo, ele quer sair da igreja. Por quê? Porque o cenário está ruim lá atrás. O cenário não está favorável. Então, ela vai chegar até o profeta. E o 28 me chamou a atenção. E disse ela vai dizer para Eliseu: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? É. Aqui ela pegou o profeta de calça curta. Falou para ele: você não me engana. Você não me engana. Mas, irmãos, aqui ela está falando com o profeta, irmãos. Ela não está falando com meia dúzia de charlatão que tem por aí. Ela está falando com o profeta. E ele disse a Geazi: cinge o lombo e toma o teu bordão e vai ao encontro. Então ela manda Geazi com um bordão e colocar sobre o menino. E colocou sobre o menino. Mas, aí ó, e Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o menino, porém não havia nele voz e nem sentido. E ele pôs o bordão sobre o menino, achando que o bordão ia ressuscitar. Tem muita gente que está desse jeito hoje, achando que os instrumentos vão curar na igreja. É campanha disso, é campanha daquilo, é quinta disso, é terça daquilo, é isso e aquilo. Põe a sua foto aqui, vamos... Irmãos, não, não. Acorda, igreja. Acorda? Não, não. Se Jesus quiser, ele cura sem nada. Você está na igreja orando pelo seu filho, ele vai na sua casa e visita o seu filho e já cura, já liberta. Então, aí ele volta para Eliseu e fala: ó, Eliseu, é o seguinte, cara, fui lá que esse negócio aqui não deu muito certo, não. Passei vergonha. A Bíblia não diz, estou conjecturando. Aí então, ele vai dizer: ó, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Peraí. Peraí. Chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. A cama de quem? Cama de quem? Não é a cama preparada para Eliseu descansar? Não é a cama de Eliseu? Não é o local de descanso do profeta? Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao seu senhor. Pera aí. Opa. Opa. Aqui ficou bom, hein? Então entrou ele, fechou a porta. Entrou. Fechou a porta sobre eles ambos. Quer dizer que então, que não estava só ele e Geazi. Tinha mais alguém, ó, talvez a mãe. E orou ao seu senhor. Aqui senhor tá com maiúscula, tá com S maiúsculo. Então o profeta subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, as suas mãos sobre a mão dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, passeou naquela casa, deu uma parte para a outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino expirou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou e a veio. E ela disse: toma o teu filho.
E veio ela e se prostrou a seus pés e se inclinou à terra e tomou seu filho e saiu. Aqui, irmãos, é um milagre que às vezes nós achamos que é tão simples, né? Da morte para a vida, ou da vida para a morte. Não é simples, irmãos. Talvez seja mais simples da morte para a vida. Se um órgão do seu corpo parar, você vai. Agora aí. Não, eu me enganei, irmãos. Da vida para a morte talvez seja mais fácil. Mas a morte para a vida é muito acontecimento para um corpo voltar a funcionar. É muito acontecimento. Então não é um milagre comum. Não é nada comum isso aqui. Por quê? Se você pegar o símbolo que ele fez, ele abre os braços sobre o menino. O menino com o braço aberto e ele abre os braços. Abrindo o braço, o calor do corpo dele vai passar no corpo do menino. Mas não é só o calor. Na segunda vez ele vem, abre o braço de novo e aí o que acontece? A vida que está em Eliseu, a palavra, a presença de Deus, toma conta do menino e devolve a vida para o menino. E esse menino volta à vida. E a sunamita vem, agradece ao profeta, pega o seu filho, que estava na cama, e se retira. Não é um milagre comum. É o milagre da morte para a vida. Então, irmãos, fique com essa palavra. Fique com essa palavra, medite. Leia a Bíblia, pegue o hábito de ler a Bíblia. Porque com a Bíblia você não vai ficar enganado. Você não vai engolir qualquer profecia. Não é qualquer charlatão que vai vir e vai passar você para trás. Amém? Amém. Irmãos, deixei aqui uma palavra para vocês. Eu quero pedir aqui a colaboração dos irmãos. Eu estou iniciando um trabalho no YouTube, né? Eu abri um canal no YouTube, eu preciso de pelo menos 50 inscritos para que eu possa fazer lives ao vivo, né? Aí a gente vamos fazer ao vivo. Vou trazer pessoas para a gente conversar sobre a Bíblia, sobre a palavra, né? E também sobre algumas coisas da cidade, né? Tem coisa da cidade que precisa ser falado também, né? Mas o foco maior vai ser a palavra, vai ser levar a palavra. Vai ser mostrar a palavra, entendeu? E fique com essa palavra. E você que sentir no coração, compartilhe esse vídeo. Curta. Aperta o dedinho lá. É milésimo de segundo você aperta. E se inscreve no canal pra gente atingir esse número de 50 pessoas. Pra gente poder estar fazendo lives ao vivo. E talvez até você pode ser um convidado para vir aqui falar um pouco da Bíblia comigo. Eu não sei muito, você também, se souber mais do que eu, vou ficar mais grato ainda, que aí eu vou aprender mais um pouco, e eu espero que eu possa ensinar um pouco para você também, o do pouco que eu sei, né? Talvez até quase, né, bem pouco eu sei, mas fique com essa palavra, Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.